E aí pessoal, então estamos na nossa nona aula aqui finalmente, e hoje a gente vai focar nas unidades de medida. A gente vai aprender quais são elas, aprender a fazer algumas conversões entre elas e como isso pode ajudar a gente, né, a acelerar nossas atividades, facilitar também nossos cálculos e nossa vida, né, estudando física. Vamos lá. Bem, algo que é muito importante, a gente tem que entender que existe no ramo da ciência, né, algo que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, chamado simplesmente de SI. Esse sistema ele determina unidades básicas para que a gente faça conta, calcule, descubra algumas informações, né? E tem algumas grandezas a unidade básica, né? Essa é a tabela das unidades básicas do SI, Sistema Internacional, mas eu quero que a gente foque principalmente aqui nas três que a gente vai trabalhar mais na mecânica, que é o comprimento, a massa e o tempo. Então, qual é que a gente vai usar? Lembrando que para comprimento, então, a unidade básica é o metro, não é o quilômetro, é o metro. Para massa é o quilograma, né? Não é grama, não é tonelada, é quilograma. E para tempo é o segundo. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Que no SI essas são as unidades básicas: metro, quilograma e segundo. Ok? Vamos lá. Muito bem, então como é que a gente vai converter as unidades, né? Vamos ter por base aqui nessa parte principalmente as unidades do SI, né? Então vamos pensar primariamente é o seguinte: se a gente tem aqui no espaço, né, algo que está em quilômetro, a gente sabe que no SI tem que ser em metro, então o que é que a gente vai fazer? Para transformar quilômetro em metro, o segredo é você multiplicar por 1000, ok? Você vai multiplicar por 1000. E para transformar centímetro em metro, o segredo é você dividir por 100. Prontinho. Isso é a base que a gente vai ter, né? Agora vamos falar um pouco do tempo. Se eu quero transformar minuto em segundo, como é que eu vou fazer isso? O segredo para transformar minuto em segundo é multiplicar por 60, ok? Pronto. E se eu quero transformar hora em minuto, vai ser, vamos fazer aqui essa linha um pouco mais longa, e você vai ter que multiplicar por 3.600. Multiplicar por 3.600, ok? Massa, como é que a gente vai fazer, né? Lembrando que a unidade base é o quilograma. Como é que eu vou então transformar grama em quilograma? Então o segredo para transformar grama em quilograma, eu vou ter que dividir eu vou ter que dividir por 1000, né? Grama para quilograma. Se eu quiser transformar tonelada em quilograma, aí eu vou multiplicar por 1000. E tem uma coisa que é boa a gente lembrar, que é o seguinte: se eu sei como é que eu faço um procedimento, por exemplo, se eu sei como é que eu transformo centímetro para metro, que é dividir por 100, então eu sei como é que eu transformo metro para centímetro, que é só o inverso. Se eu divido, o inverso disso é a multiplicação. Então como é que eu vou transformar de centímetro para metro? Já foi. Como é que eu vou transformar de metro para centímetro? Eu vou multiplicar por 100. E aí vai. A mesma lógica aqui, né? Se eu multipliquei por 1000 para transformar em metro, para transformar em quilômetro eu vou dividir por 1000. Então, seguindo a lógica aqui, de segundo para minuto eu vou dividir por 60. E de segundo para hora eu vou dividir por 3.600. Aqui também, né? De quilo para grama, se eu de grama para quilo eu dividi, agora eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 1000, quilo para grama. E de quilo para tonelada, se eu multipliquei lá, eu vou agora dividir por 1000. Ok? São coisas que a gente vai pegando na prática. Vamos continuar? Bem, então uma coisa agora que a gente tem que lembrar é o seguinte:
Na questão da velocidade, né? Velocidade média e tal, a gente tem que entender que a conta vai exigir um pouco mais de raciocínio. Porque quando a gente tem a velocidade média básica do SI, a gente vai usar as unidades do SI, que é o metro e o segundo. Então o SI ele apoia, né, o metro por segundo. Mas como a gente sabe que não é incomum a gente encontrar quilômetro por hora por aí, a gente vai ter que fazer uma coisa, né? De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente vai fazer uma multiplicação. E essa multiplicação é por esse número aqui, ó, 3,6. Se eu quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora. E se eu tiver em quilômetro por hora e quiser transformar em metro por segundo, eu vou fazer a divisão por esse mesmo número aqui, 3,6. Assim, a gente pode ver que o 3,6 é o número mágico da conversão de velocidade. E quanto à conversão de velocidade, uma coisa que a gente pode já se acostumando é algumas coisas básicas, né? Muitas vezes os livros já deixam velocidades que como é que se diz, pode ser fácil de se calcular, né? Se você vê, por exemplo, 18 km por hora, já pode entender que sai a 5 metros por segundo. 36 vai ser 10 metros por segundo. 54 vai ser 15 metros por segundo. 72, 20 metros por segundo. 90, 25 metros por segundo. 108, 30 metros por segundo. Se a gente começar a se acostumar com essa tabela aqui, a gente não vai precisar gastar tempo fazendo aquela conta, né? Se você vê, por exemplo, lá 54 na equação, nos dados, você já sabe que é 15 metros por segundo, já consegue fazer suas contas mais rapidamente. Ok, gente? Então, obrigado aí pela audiência de hoje. A gente se vê na próxima aula que a gente vai resolver alguns exercícios, tá bom? Até mais!